Os Mensageiros no Ar. Mensagens que confortam, mensagens que inspiram uma nova trajetória. Apresentação: Grupo Os Mensageiros. Alô, ouvintes, aqui estamos com vocês para conhecer outra das cartas psicografadas pelo médium Francisco Cândido Xavier, confirmando a continuidade da vida além da morte do corpo físico. A história de hoje nos faz recuar a 12 de dezembro de 1969, nas imediações de Ponta Grossa, estado do Paraná. Naquele dia, vítima de um acidente automobilístico no qual o veículo em que viajava se precipitou de uma ponte com 38 metros de altura, desencarnava a senhora Sara Buganemi juntamente com mais 3 pessoas adultas e algumas crianças assistidas. Nascida 58 anos antes, no município de Sacramento, Minas Gerais, Dona Sara era pessoa bastante engajada nas questões sociais e sua morte se deu justamente quando transportava grande quantidade de roupinhas que seriam distribuídas entre criaturas de menores possibilidades, presas às provas da pobreza material em festividades programadas para o Natal daquele ano pela instituição a que se achava ligada e dirigia. A dor que se abateu sobre os familiares foi imensa, bem como a inconformação pelas circunstâncias em que se deu. Afinal, ela estava a serviço da caridade. 2 meses e 8 dias depois, no dia 20 de fevereiro de 1970, sua filha Marieta estava presente nas dependências do Grupo Espírita da Prece e, ao final da reunião daquela noite madrugada, ouvira a esclarecedora e confortadora mensagem da querida mãe. A história de uma mensagem. Minha querida filha, Deus te abençoe e nos ampare a todos. Tenho poucos recursos e tempo reduzido para escrever, e assim mesmo estou no lápis sob o amparo de muitos amigos. Venho pedir a você que não chore mais e peça a todos para que nos esqueçam como pessoas mortas. Isso nos faz muito mal porque estamos vivos e trabalhando para desfazer tanta sombra. Rogo ao Aldo para sobreviver. A morte não é o fim. Meu Deus, como é difícil fazer com que o mundo entenda isso. Peço a ele e a você, tanto quanto a Alene, ao Alcindo e a todos os nossos, para nos recordarem na posição de viajantes que se ausentaram, mas não para sempre. E pelo amor de Jesus, não se refiram mais às supostas virtudes de caridade que me levaram a exigir mais peso ao veículo. Nossas roupinhas não foram a causa disso, e nem a tarefa em nossas mãos poderá ser inculpada. E por falar nisso, ninguém acuse o motorista. O carro caiu de tão alto, subtraindo-nos a vida física, porque isso era o melhor que nos podia acontecer. Não percam a fé, não desanimem. Tudo mudou, mas as nossas obrigações, acaso, não serão as mesmas? Coragem e paciência é o que nós lhes pedimos. Quando digo nós, quero falar de Aparecida e de sua mãe, minha filha, porque o Marco e a Alcilene ainda estão em reajuste. Temos aqui hospitais melhores que os melhores do mundo. Tudo será reharmonizado. Vivam! Não abandone os nossos deveres de cada dia. Afinal, reencontrar-nos-emos, porque todas as criaturas no mundo estão também viajando para a vida superior. Mirtes, ajude-me, continue insistindo pela conformação de nossos familiares. Estou cansada de esperar a paciência dos nossos diante das leis de Deus. O choro dos filhos cai sobre mim como chuva de fel. Rogo a todos esperança e fé.
no fundo da rampa, ou pequeno abismo em que nos precipitamos, estava nossa mãezinha Bárbara, com tanta gente afetuosa a esperar-nos. Oh, Jesus, não estávamos sozinhos. Almas queridas, nos estendiam as mãos. Somente as crianças, como flores de vida, reclamavam repouso, alívio, paz imediata e calma, assim como os doentes assustados precisam de anestésicos. Rendamos graças a Deus. Só uma coisa devemos temer na vida: fazer o mal e ferir nossa consciência. A dor é socorro, cuja importância na terra estamos ainda muito longe de perceber. E a morte é vida, muito mais intensa, a impor-nos trabalho e compreensão. Façam, minhas queridas, o bem que puderem. Retomem o nosso serviço da costura pelos necessitados. Se alguma felicidade encontramos aqui, essa é aquela que nasce de nossos pequenos esforços no amor ao próximo. Filha querida, atenda-nos, não chore mais e receba todo o carinho e toda a confiança da mamãe, Sara. Os detalhes de uma mensagem. Necessário equilíbrio. Minha querida filha, Deus te abençoe e nos ampare a todos. Tenho poucos recursos e tempo reduzido para escrever. E assim mesmo, estou no lápis sob o amparo de muitos amigos. Efetivamente, transcorrido apenas 81 dias de sua inesperada e violenta desencarnação, seria impossível a Dona Sara escrever pelo médium sem o amparo de outros espíritos. Até porque os pensamentos e sentimentos conflitados pela busca e inesperada mudança não lhe possibilitaram a serenidade necessária para falar aos entes queridos, sem deixar transparecer a perturbação em que se encontrava. A carta, para se constituir um instrumento de tranquilização dos familiares, requeria um filtro, no caso o médium, bem afinado e preparado para que a dor de todos não se ampliasse. Alerta. Venho pedir a você que não chore mais e peça a todos para que nos esqueçam como pessoas mortas. Isso nos faz muito mal, porque estamos vivos e trabalhando para desfazer tanta sombra. Rogo ao Aldo para sobreviver. A morte não é o fim. Meu Deus, como é difícil fazer com que o mundo entenda isso. Peço a ele e a você, tanto quanto a Alene, ao Alcindo e a todos os nossos, para nos recordarem na posição de viajantes que se ausentaram, mas não para sempre. A fixação das imagens derradeiras do corpo, muitas vezes desfigurado pelo impacto dos acidentes, cenas evocadas, mesmo que eventualmente pelas lembranças sobre os que partiram, repercutem sobre os mesmos, geralmente em processo de convalescença no plano espiritual, causando-lhes desconforto e inquietação. Esses alertas já haviam sido dados por inúmeros outros espíritas e espíritos comunicantes, especialmente pelo médium Chico Xavier, como temos mostrado neste programa. A ideia de que com a morte tudo terminou e esta informação são elementos importantíssimos para que as pessoas se conscientizem de que esta vida que desfrutamos nessa dimensão é apenas uma das muitas etapas a serem cumpridas pelo ser em direção à perfeição. Dissipando dúvidas. E pelo amor de Jesus, não se refiram mais às supostas virtudes de caridade que me levaram a exigir mais peso ao veículo. Nossas roupinhas não foram a causa disso, e nem a tarefa em nossas mãos poderá ser inculpada. E por falar nisso, ninguém acuse o motorista. O carro caiu de tão alto, subtraindo-nos a vida física, porque isso era o melhor que nos podia acontecer. Não percam a fé. Não desanimem. Parece estranho que em meio às obras benemerentes possa ocorrer uma tragédia de tamanho impacto.
Natural dessa forma que a revolta e a indignação brotem em meio às reflexões que se fazem em torno do doloroso quadro. Dona Sara ressalta, porém, a inadequação de tal atitude. Confirmação. Temos aqui hospitais melhores que os melhores hospitais do mundo. Tudo será reharmonizado. Vivam! Não abandone os nossos deveres de cada dia. Afinal, reencontrar nos ermos, todas as criaturas no mundo estão também viajando para a vida superior. Mirtes, ajude-me. Continue insistindo pela conformação de nossos familiares. Estou cansada de esperar a paciência dos nossos diante das leis de Deus. O choro dos filhos cai sobre mim como chuva de fel. Rogo a todos esperança e fé. Mais uma confirmação da existência de estabelecimentos de saúde no plano imediato à nossa dimensão. Não só isso, as mensagens recebidas por Chico Xavier citam muitas vezes a assistência de especialistas em várias áreas como ortopedia, cirurgias, cardiologia, plásticas respiratórias, entre outras. Tudo visando o restabelecimento dos que atravessam as barreiras vibratórias desta para outra dimensão, sob a indução da morte, levando sequelas impostas por desarmonias do corpo físico. Presença de Deus. No fundo da rampa, ou pequeno abismo em que nos precipitamos, estava nossa mãezinha Bárbara, com tanta gente afetuosa a esperar-nos. Ó Jesus, não estávamos sozinhos. Almas queridas nos estendiam as mãos. Somente as crianças, como flores de vida, reclamavam repouso, alívio, paz imediata e calma. Assim como os doentes assustados precisam de anestésicos. Rendamos graças a Deus. Outra das confirmações sobre a presença no local do acidente de equipes e familiares designados para socorrer as vítimas do sinistro que, embora imprevisto na Terra, estava marcado para acontecer no plano espiritual. Deus não nos desampara nunca. Especialmente aos que se fazem credores de assistência imediata. Sabedoria. A dor é socorro, cuja importância na Terra estamos ainda muito longe de perceber. E a morte? A morte é vida, muito mais intensa a impor-nos trabalho e compreensão. Façam, minhas queridas, o bem que puderem. Retomem o nosso serviço da costura pelos necessitados. Se alguma felicidade encontramos aqui, essa é aquela que nasce de nossos pequenos esforços no amor ao próximo. Esclarecedora a afirmação de Dona Sara sobre o papel da dor em nossas vidas. Sua orientação sobre a importância do bem praticado em nossa caminhada evolutiva e a necessidade de retomarem os trabalhos de confecção de vestimentas para os menos favorecidos demonstra que os serviços inspirados na boa causa não devem ser interrompidos, até porque o bem que se faz vai anulando o mal que se fez. A íntegra dessa e de outras mensagens poderão ser lidas no livro Presença de Chico Xavier, publicado pela editora de Araras, ID. Refletindo sobre a lei de causa e efeito. As doenças do corpo e do espírito têm relação com os programas reencarnatórios cumpridos pela criatura em nossa dimensão? O espírito Cornélio Pires, através do médium Chico Xavier, nos responde a esta pergunta, estabelecendo interessante conexão com a lei de ação e reação. Vão aqui algumas notas, meu caro Celso Proença, as notas de muito pouco do que se sabe sobre doença. Esta verdade sabida não se deixa para trás. Cada pessoa na vida encontra aquilo que faz. Cada qual colhe o que planta, eis o ponto a que me alinho. Cada um colhe no tempo o que deixou no caminho. Temos nós neste princípio, sem que ninguém o degrade, a chave de solução aos casos de enfermidade. Na terra, muita moléstia, posso afirmar sem receio, nasce da gula sem pausa ou vem da falta de asseio.
Mas no mundo certos males dos mais teimosos que temos, por escolas defensivas, somos nós que o requeremos. Noto aqui, de muito perto, almas cansadas e aflitas, lutas, juízes, processos e petições esquisitas. A quem se veja por dentro e as graves penas se arrime, rogando mutilações em que se afaste do crime. Muita gente que acendia guerra, conflito, fogueira, suplica berço em penúria na provação da cegueira. Os corações que traíram as afeições do passado rogam corpo em que se vejam de sexo torturado. Quem procurava escutar em louvor da insensatez pede problemas difíceis na condição da surdez. Alcoólatras, delinquentes, sob remorso profundo, rogam rins destrambelhados que os façam sóbrios no mundo. Muita gente de outras eras, que de ódio se nutria, encontro pedindo berço na prova da idiotia. Quem cultivava discórdia, criando trevas no estudo, solicita internação em corpo débil e mudo. Pense, meu caro, e verá, sem raciocínios extremos, doença que não se arreda é a ficha do que fizemos. Parece contradição, mas isso é de lei segura. A culpa que se contrai é só doença que cura. Muito bem, meus amigos, nós vamos percebendo, em verdade, as leis se manifestando através da causa e do efeito. E nós vamos percebendo também que todas as nossas ações são, por assim dizer, capituladas, anotadas, catalogadas, observadas hoje ou mais além. E é por essa razão que Cornélio nos traz esse alerta para que possamos corrigir os nossos pontos de vista, porque muitas vezes nós estamos no erro e não conseguimos enxergar o seu alvo ou a sua diretriz ou o que nos acontecerá com ele. Por isso é preciso sempre pensar que a doutrina espírita veio nos salvar. Olha só o que nos acontece com cada ação maléfica. Nós criamos um ponto escuro no nosso futuro e que com isso vamos também criando grandes dificuldades para nós mesmos mais para frente. Por essa razão é preciso que nós aprendamos a nos corrigir antes que o mal se torne maior, que nós possamos acertar os ponteiros, corrigir os pontos, corrigir as diretrizes, que nós possamos ter bastante força para encontrar condições mais felizes, que nós possamos agir no bem, trabalhar no bem, mas também fazer o bem por nós mesmos, em nós mesmos e com as pessoas ao nosso redor. Nós precisamos entender que qualquer ação infeliz vai nos causar mais para frente um trágico momento de intranquilidade, um trágico momento em que vamos ficar vivendo grandes problemas e grandes dificuldades. Olha só o que cada coisa que o nosso irmão nos disse que teremos consequências, e consequências que não são simples, são consequências difíceis, porque em verdade a dor e a doença que hoje sentimos é o reflexo do que fizemos no nosso passado. Precisamos corrigir o nosso presente para melhorar o nosso futuro. E se porventura estejamos vivendo dramas no dia atual, não é possível nós esquecermos o que fizemos lá atrás, o que realizamos de mal. Olha só o que cada coisa pode nos causar. Pense bem no que está fazendo. Renove os seus destinos, renove suas ações, renove seus pensamentos. Não permita que o mal tome conta de sua vida. Não permita que você possa criar problemas ao seu redor. Não permita que seja aqui uma engrenagem falha para essa grande engrenagem divina. Sejamos nós a engrenagem faltante. Sejamos nós a pessoa que harmoniza, que tranquiliza, que faz o melhor. Sejamos nós aquelas pessoas que têm um diferencial junto aos nossos irmãos, o diferencial de amor. Sejamos reconhecidos por amar, sejamos reconhecidos por
criarmos condições favoráveis, por nos colocarmos em condições favoráveis junto aos nossos irmãos. Não raras vezes nós criamos problemas e esses problemas para nós é uma grande aflição depois. Olha só o que nos acontece, como nos disse Cornélio. Nós vamos percebendo que os problemas surgem porque nós os demos causa. Não estamos na terra sendo espizinhados pelo Criador, sermos malbaratados pela justiça divina. Não é questão de sorte ou de azar que vivemos na terra. Nós vivemos na terra diante de consequências muito fortes daquilo exatamente que fizemos. Façamos o bem, pensemos no bem, pratiquemos o bem ao nosso redor. Se porventura erramos, se porventura escorregamos, é muito natural que isso aconteça, mas também é muito natural que nós, cada vez mais e melhor, aprendamos a lidar com tudo aquilo que esteja ao nosso redor. Pensemos no bem, façamos o bem, não só ao nosso redor, mas principalmente por nós mesmos. Palavras finais. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma gratuita, tanto no Brasil como no exterior, e publica ainda o jornal Os Mensageiros. E o Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades com moradores de rua diariamente, no Glicério, e com mães carentes, todas as segundas-feiras no Glicério e na cidade de Carapicuíba. Venha conhecer-nos, escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, SP. Ou então pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva-nos manifestando seus comentários, críticas, opiniões ou sugestões. Estamos esperando. A apresentação deste programa foi feita por integrantes da equipe Os Mensageiros. Na técnica de som, o Jefferson. E na próxima semana voltaremos com mais uma mensagem e sua história. Você ouviu Os Mensageiros no Ar. Apresentação: Grupo Os Mensageiros.